Fala trader, seja muito bem-vindo, o Herbert aqui falando. Vamos dar uma olhada aí no que está acontecendo nos mercados financeiros para o dia de hoje. Hoje é dia 10/8, quarta-feira, um dia interessante aí no calendário econômico. Nós tivemos aí dados de inflação dos Estados Unidos, o CPI, né, o conhecido aqui como IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, um dos principais dados aí que no que diz respeito e impacto aí na economia americana, principalmente aí no que diz respeito à política monetária e gestão de política monetária futura aí do Banco Central. A inflação ela afeta diretamente aí o poder de compra de uma determinada moeda, então geralmente esses dados aí tendem a gerar bastante volatilidade nos mercados financeiros. E hoje não foi diferente. O dólar americano sentiu bastante aí com dados negativos, né, em relação à inflação do mercado americano, e o mercado acabou criando uma volatilidade muito intensa e uma desvalorização muito intensa nos mercados financeiros, o que proporcionou boas oportunidades aí nos mercados para poder estar negociando no dia de hoje. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Dando uma olhada aí no que estava acontecendo no panorama, né, do início da manhã do mercado, primeira coisa que a gente deu uma olhada como que foi os fechamentos ali da sessão asiática, né, Ásia-Pacífico. O mercado ele teve um comportamento bastante de risk-off, né, de uma aversão ao risco durante a sessão asiática, apesar de baixa volatilidade, como a gente pode ver. Nos dá um indício de que uma provável reversão de fluxo pode acontecer na sessão europeia. E como a gente pode perceber durante a sessão europeia, desde o início da manhã a gente já estava com os mercados positivos, apesar de baixa volatilidade. Os mercados já seguiam positivos durante a sessão europeia e depois, no decorrer do dia, principalmente depois após os dados aí dos Estados Unidos de inflação nos Estados Unidos, os mercados se firmaram e seguiram um fluxo comprador aí, um risk-on, né, acompanhando as bolsas americanas aí, que também tiveram uma alta muito significativa, né, nos mercados aí. O VIX ele estava bastante negativo já desde o início da manhã, em torno ali de 3%, 4%. No momento que a gente teve aí a abertura, no momento que a gente teve os dados aí dos Estados Unidos, foi o suficiente para poder gerar um sell-off no VIX, né? Uma versão, um otimismo de mercado, o mercado se desfazendo de dólar, puxando aí o VIX, né, para baixo, indicando aí um apetite ao risco muito grande no momento da notícia. O mercado se desfazendo de dólar, comprando mercados de risco. A gente vai dar uma olhada no qual foi o comportamento do mercado. Baseado nesse sentimento, desde a parte da manhã, a gente já estava analisando esse comportamento para validar, né? Como o VIX já estava bem negativo, já se esperava um apetite ao risco para o dia, né? Em relação às bolsas, como se comprovou depois no seguir da notícia. Nós tínhamos aí títulos, a curva de juros, né, dos títulos americanos já variando negativo, bem negativos desde o início da sessão de Londres e da sessão europeia, o que já nos dava um indício claro aí que mercados não estavam buscando refúgio, né? E isso também ficou claro, até pelo comportamento que o VIX já estava tendo, de queda ali, o que favorecendo uma alta. E por causa disso a gente teve a oportunidade de estar comprando bolsa aí, tanto nos Estados Unidos quanto o Bovespa, né, aproveitando uma volatilidade de alta. O mercado de câmbio teve aí um comportamento muito semelhante, acompanhando esse apetite ao risco, como a gente pode perceber. O mercado segue aí com fluxo comprador nas principais moedas, né, como a NZD e a AUD, apesar de alguns mercados, né, como o ien japonês e franco suíço serem ativos de refúgio, né, estarem também positivo, mas o mercado hoje praticamente fugiu de dólar americano, literalmente. O mercado se desfez de dólar americano para comprar outros mercados para aproveitar uma melhor volatilidade, um melhor rendimento, ou simplesmente se desfazer das incertezas aí que pairaram sobre os Estados Unidos no dia de hoje após os dados aí de inflação. Baseado nesse comportamento, a gente tinha uma expectativa clara de risk-on, né, para os mercados. Petróleo bruto, a gente teve notícias também às 11h30 que teve um aumento de estoque de petróleo bruto, que naturalmente isso é negativo, né? Tende a ser interpretado de forma negativa, porque um aumento de estoque significa um aumento de oferta nos mercados, mas ao analisar a gente pode perceber nitidamente aí que o estoque de petróleo em Cushing, que é o principal porto nos Estados Unidos, onde ocorrem as exportações ali, né, de mercado, a gente pode ver que teve um dado reduzido, né? Veio abaixo do estoque anterior. O que isso significa que ainda assim, apesar do estoque, né, ter aumentado o estoque de petróleo bruto dentro dos Estados Unidos, está tendo ainda um escoamento, ou seja, as exportações ainda estão fluindo. Ainda existe demanda para suprir esse aumento de estoque. Baseado nessa informação, isso é favorável, então os mercados tendem a seguir um fluxo comprador. Baseado nesse comportamento, nessa informação de petróleo bruto, seguindo o comportamento, né,
de risk-on, né, de apetite ao risco, a gente pôde perceber também que o DXY, né, que é o principal índice, né, de mercado que mede a força do dólar americano frente ao mercado como um todo, ele se confirmou, se validou no momento da notícia, né, a expectativa de Dow, uma expectativa dovish, uma expectativa mais pessimista, e o mercado realmente entrou no sell-off às 9h30 e seguiu um fluxo vendedor muito intenso. Se eu tenho o dólar americano se desvalorizando, é natural que mercados cotados em dólar tendem a ganhar força e a se valorizar com muita intensidade. Baseado nessa informação, então, a gente está diante de uma operação, né, após os dados aí dos Estados Unidos, que aconteceu às 9h30. O mercado de petróleo a gente pode estar dando uma olhada, assim que teve os dados aí às 9h30, petróleo acabou ficando estável, um pouco instável, né? Aumentou o fluxo de negociação, teve atividade profissional, mas a gente pode perceber à esquerda nós temos aí o do par dólar CAD, que é a principal correlação, né, de mercado, que nos dá o sentimento aí de precificação de risco, de sentimento de mercado no que diz respeito ao petróleo, e no momento da notícia às 9h30 a gente teve um sell-off muito intenso, né, na queda do dólar americano, favorecendo as compras no petróleo, e o casamento dessas informações no que diz respeito a expectativas econômicas favoreceram uma compra. O petróleo WTI ele seguiu no momento da abertura da sessão americana dos Estados Unidos a partir das 10 da manhã, um certo fluxo vendedor, a gente pode perceber que a liquidez vira para venda, né? Mas no momento que ele segue esse fluxo vendedor, o que me chamou muita atenção foi esse movimento do dólar CAD, que seguia um fluxo muito intenso na venda com muita volatilidade. Geralmente, petróleo WTI ele é cotado em dólar, né? Então, se eu tenho o dólar se desvalorizando, isso favorece as compras no mercado de petróleo. Então, portanto, naturalmente já pude perceber que essa queda do petróleo que estava acontecendo nada mais era que uma manipulação de mercado, chamando liquidez para o mercado para que profissionais pudessem acumular mais posições com um preço melhor, né, para poder aproveitar um movimento de alta. E foi exatamente seguindo esse raciocínio que eu pude aproveitar essa oportunidade e entrar na posição comprada, como a gente segue aqui na operação. Muito próximo da mínima do dia no mercado de petróleo, e a gente pode ver que no momento que a gente fez essa entrada, nessa virada de preço, né, a liquidez muda bastante, entra, né, volume de negócio, entra um volume intenso de negócio aí, significando que tem profissional atuando, e principalmente alinhando essa informação de correlação com a expectativa econômica a respeito de estoque de petróleo bruto, favoreceu essa posição e a gente continua posicionado até agora. Agora são 1h da tarde, já é um horário bem avançado. Normalmente não gosto de ficar posicionado a partir desse horário, porque geralmente a liquidez tende a ficar bem errática, diminui bastante, mas vamos acompanhar o final dessa operação aí. Fala pessoal, voltando aqui na operação, vamos dar uma olhada aí em como que o mercado está se comportando. Devido ao horário, geralmente eu fico bastante cauteloso, né, com o que está acontecendo, e geralmente eu prefiro proteger a operação para evitar devolver para o mercado. A gente já está com um rendimento bem interessante aí, então devolver isso aqui para o mercado seria uma pena, né? Então a gente sempre tem que ficar de olho, prestar atenção nesse comportamento que o mercado está tendo aí. O mercado, principalmente agora nesse exato momento, ele está rompendo aí a máxima da seção de Londres, né, a seção europeia, que geralmente tende a entrar bastante fluxo de negociação, né, bastante liquidez, e é o que a gente chama de stop cover, né, entrar os stop loss aí serem acionados, e o mercado acaba correndo aí num vácuo de liquidez devido a esses stops serem acionados. Então normalmente acaba gerando volatilidade, o que é provável que isso aconteça nesse exato momento agora, e o mercado tende a correr, e se isso acontecer eu vou ficar atento para poder sair da operação se ele não pegar o take profit.
Bom, voltando à operação aqui, tô bem atento a esse comportamento aí que o mercado está tendo. Devido ao horário, eu já não gosto muito de ficar posicionado. E vendo essa sensibilidade que o dólar está tendo aqui, né, uma possível correção dos preços no dólar, isso pode puxar o petróleo para baixo. Então, baseado nisso, vamos encerrar essa operação e seguir em frente. Bons estudos a todos, até a próxima.